Fala galera, eu me chamo Ivanildo, do canal Ivanildo Pinturas e Efeitos. Seja bem-vindo aqui no meu canal. Nesse vídeo eu vou ensinar você a fazer a preparação de uma superfície para a aplicação do efeito mármore. Sabemos que todo o trabalho decorativo, principalmente do efeito mármore, ele depende da preparação da superfície, assim como também outros acabamentos, né? A gente tem a noção que tudo depende da preparação que a gente faz da nossa superfície, se tratando de decoração, tá certo? Então nesse vídeo eu vou ensinar você a preparar uma parede para fazer o efeito mármore, para que você mesmo possa fazer na sua casa e você que está ingressando nessa área da marmorização possa aprender e colocar em prática nos seus trabalhos, tá certo? Então vem comigo nesse vídeo que eu vou ensinar você a preparar de maneira simples e fácil uma parede para o efeito mármore. Vem comigo. Galera, é isso mesmo. Vamos agora entrar com uma preparação da superfície para a gente poder fazer a aplicação do efeito mármore, né? Tem muitas pessoas, eu recebo muitos comentários, muitas mensagens. Ivanildo, como é que você faz a preparação da superfície? Ivanildo, qual é o produto que você usa para preparar a parede para fazer o efeito mármore? Ivanildo, eu não estou conseguindo fazer a preparação da superfície. Ivanildo, está acontecendo isso, isso e isso. Então, todas essas perguntas, todas essas interrogações existem na cabeça de muitas pessoas, né? Então, nesse vídeo eu vou ensinar você realmente como preparar uma superfície de qualidade para você poder estar fazendo a sua marmorização realista, para que você possa estar trazendo uma decoração com um acabamento impecável. Lembrando que o efeito mármore, a marmorização realista é uma massa, né? Então, isso aí já começa todo o dilema, porque é uma massa super fina, uma massa diferenciada das outras. Então requer, na realidade, uma preparação específica, um cuidado especial, algo muito minucioso. Então, gente, sobre a preparação da superfície, tem algumas coisas que a gente precisa passar para você, eu preciso passar para você, para que você coloque em prática no seu trabalho, certo? Estou aqui com essa parede, irei fazer um efeito mármore, tá certo? Mas essa parede aqui, ela foi feita de gesso. Aqui é uma parede completa de gesso, tá certo? Com os blocos de gesso. Então, por essa parede eu vou ensinar você a fazer uma preparação bacana, tá certo? Lembrando, gente, que gesso, em cima de gesso, não se aplica direto uma massa, não se aplica direto uma tinta. Então, a gente vai poder passar para vocês tudo isso, tá certo? Galera, você já se perguntou por que é que não pode aplicar uma tinta direto no gesso? Por que é que não pode aplicar uma massa direto no gesso? É porque, gente, tudo que a gente aplicar aqui em cima direto no gesso vai desplacar, vai soltar. A gente precisa usar algum produto para neutralizar, para tampar todos os poros do gesso, né? Então já existe hoje no mercado algumas tintas que é tinta direto para gesso, né? Então, existe uma tinta, inclusive, que eu usei, que é da Ikine, que essa tinta se chama tinta para gesso, né? Então, ela pode ser usada direto no gesso, porque ela é uma tinta específica para isso. Você não vai pegar uma tinta látex comum e aplicar em cima do gesso. Você não vai pegar uma tinta, um selador, que é para a parede comum de reboco, e aplicar direto no gesso, porque não vai servir de nada. Então a gente precisa saber dessas dicas para a gente poder, quando for fazer um trabalho ou na nossa casa ou então para um cliente, a gente saber o que a gente está fazendo e saber o que nós estamos proporcionando, oferecendo ao nosso cliente, tá certo? Então não aplica, gente, não aplica massa, não aplica tinta comum direto no gesso, porque vai desplacar. E o que é que você vai usar? O que é que a gente vai usar? Tinta direto para gesso ou fundo preparador. É isso mesmo, é o mais indicado, o fundo preparador para o gesso. Aqui já foi feita essa parede e teve uma festividade aqui e foi necessário ser pintada essa parede, mas eu vou dizer a vocês qual foi que a gente usou. A gente usou aqui nessa parede aqui, gente, para poder pintar ela, justamente essa tinta para gesso da Ikine, tá certo? Então a gente, depois que fizemos o acabamento, a gente demos 2 demãos de tinta para gesso na cor branca aqui nessa parede. Então essa tinta ela isola por completo a superfície do gesso, e aí sim você pode entrar
com outro produto em cima, tá certo? Então, fica essa dica para você não fazer da maneira errada, para depois, futuramente, você ter um problema, você ter um prejuízo, ou você até ter dor de cabeça com esse tipo de coisa, tá certo? Então, preste muito bem atenção no que você vai oferecer ao seu cliente, o que você vai fazer para que você não venha ter prejuízos futuros, tá bom? Então, essas dicas vocês precisam ter conhecimento que não pode fazer da maneira que eu estou dizendo em relação a aplicar massa direto no gesso, tá certo? Então, aqui foi aplicado 2 demãos de tinta para gesso, em cima dessa superfície, em cima desse gesso, então está tudo isolado. Então, aí a gente pode começar a preparação, o processo de iniciação de regularização da parede, tá certo? Então, o que é que a gente vai usar aqui? Depois que está isolado o gesso, a gente vai entrar com 2 demãos de massa acrílica. Ivanildo, por que é que você usa a massa acrílica? Eu posso fazer com a massa corrida? Pode, sem problema nenhum. Isolou o gesso, se você quiser entrar com 2 camadas de massa corrida, pode entrar. Porém, você vai ter que lixar e pintar a parede, tá certo? Porque a massa para efeitos, quando ela tem contato direto com a massa corrida, ela embola e acaba desplacando também. Então você precisa isolar novamente a superfície. É por esse motivo que eu digo a vocês que se forem fazer essa preparação da superfície, faça de maneira correta e aplicando os produtos corretos. Então você pode estar usando aqui uma massa acrílica, que inclusive eu vou usar a massa acrílica aqui. O gesso já está isolado, a parede já está no jeito para receber a nivelação, que é a massa acrílica. Vou estar usando a massa acrílica da Daiquine, tá certo? Aqui está ela, o balde 18, e aqui a gente vai estar usando essa massa para poder fazer a regularização. Lembrando, gente, que não dá uma camada muito grossa, camada fina. Você dá 2 camadas finas para poder regularizar essa parede, tá certo? Então aqui eu vou dar a minha camada fina, a primeira demão, e quando secar, a segunda demão, tá certo? A massa, ela é um pouco consistente, olha só. Eu não sei se vai pegar porque a câmera está longe, mas essa massa da Daiquine, ela é bastante consistente, certo? Então a gente vai dar 2 demãos dessa massa para a gente poder nivelar a superfície, tá certo? Usa-se massa acrílica porque quando eu terminar de aplicar as 2 demãos, eu vou dizer a você qual o segredo para não pintar essa parede, tá certo? Não sai desse vídeo aí, você vai aprender muita coisa, tá certo? Então é muito simples. Muito simples. Raspou a parede, tem algum carocinho, raspa, dá aquela raspadazinha de leve e aí você pode vir fazendo a passagem da massa. Se caso você quiser fazer a passagem da massa com um rolo de textura e depois passar a desempenadeira, beleza. Eu, porém, não vou fazer assim porque a minha camada vai ser fina. Então eu acredito que não há necessidade de passar o rolo de textura, tá certo? Aqui é muito simples, é como se estivesse amassando uma parede normal, porém tem que tomar cuidado em relação à altura da massa, certo? Para não ficar algo muito alto. E aqui você já vê logo a diferença quando você passa a massa acrílica para o gesso. Já tem uma diferença enorme. Então, aqui é simples, gente. Você que trabalha já com pintura, você vai saber que o emmassamento, ele é simples. Porém, tem que tomar alguns cuidados de não deixar ondulação, tá certo? Então, eu vou fazer essa minha preparação da superfície aqui. Eu vou aplicar a minha primeira demão. Quando eu terminar, eu trago para vocês como foi que ficou a nossa regularização dessa parede, tá bom? Fala galera, voltando agora aqui, ali está a nossa parede, como eu mostrei para vocês, fazendo a aplicação da primeira demão e aí já concluí toda, tá certo? Galera, o acabamento é totalmente diferenciado. Provavelmente você não vai enxergar com tanta nitidez por conta que a parede é branca e aí não dá para ver muito acabamento. Mas eu vou mesmo assim mostrar para vocês, trazer a câmera aqui para vocês verem como fica 100% liso, gente. 100% liso
a superfície, olha só. Show de bola mesmo. Galera, essa é uma das dicas que poucas pessoas falam, poucas pessoas mostram, tá certo? Porque geralmente isso, como diz o ditado, é a cereja do bolo, né? Porque, como eu falei para vocês, tudo depende da preparação da superfície. Então, aqui a minha parede está preparada para receber o efeito mármore e fazer a conclusão. Lembrando que nessa parede eu vou trazer também aqui para vocês nesse canal um passo a passo do efeito que eu vou trazer para vocês, tá certo? O efeito mármore 100% realista, top de linha, tá certo? E eu quero deixar aqui a última dica, porque é assim, gente, ó. Aqui eu estou passando para vocês porque eu já sei trabalhar com pintura, né? Eu já trabalho na área da pintura comum, mecanizada, todo tipo de pintura eu trabalho. Mas, Ivanildo, eu que não sei emassar, como é que eu faço? Galera, lembra que eu falei para vocês logo atrás aqui que dependendo do emassamento vocês não precisam pintar? Beleza, aqui não há necessidade de pintar. Eu posso entrar já com a massa de efeitos, tá certo? Porém, a pessoa que não tem muita prática de emassar, geralmente, com certeza, ela vai deixar algumas costelazinhas da desempenadeira, vai deixar algum antirrelevo, né? E o que fazer, Ivanildo? Gente, é simples, isso não é bicho de outro mundo, não é coisa gigantesca para você se apavorar. É simplesmente você dar uma quebrada de lixa, você pega uma lixa número 150, por aí, passa na parede toda, se você tiver lixadeira, você passa também. E aí, galera, a massa acrílica é diferente da massa corrida. Quanto mais se lixa, mais ela queima. Então, ela vai alisar a superfície. E aí, depois que você fizer todo o lixamento, você pega um pano úmido, passa em toda a parede para tirar todo o resquício de pó. Tira toda a sujeira que tiver na parede. Se for necessário, passa 2, 3 vezes para deixar 100% a parede limpa, tá certo? E aí, vocês podem vir já com a massa de efeitos. Não precisa se preocupar, pode aplicar tranquilo, que dá tudo certo. Se vocês quiserem aplicar o fundo preparador novamente, beleza, pode aplicar, não tem problema nenhum, tá certo? Mas essa é a dica que eu deixo para você que não tem muita prática de fazer o emassamento com a massa acrílica. Lembrando que a massa acrílica é diferenciada para lixar, ela é muito dura, né? Então, você tem que fazer o máximo possível para não deixar aquelas costelazinhas, as ondulações e tudo, porque ela é muito dura de lixar, tá certo? Galera, finalizando esse vídeo por aqui, espero de coração ter lhe ajudado, espero ter tirado algumas dúvidas de vocês, tá certo? E eu peço a você, como forma de me ajudar, se inscreve aqui no meu canal, tá certo? Ativa o sino das notificações, deixa aquele joinha para fortalecer o meu canal, tá certo? Quero agradecer a Deus primeiramente e a você por quase 9.000 inscritos no canal. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, tá certo? E também peço a você que compartilhe as minhas publicações, porque eu sei que se você compartilhar nos grupos de WhatsApp, nos seus companheiros, seus amigos, familiares, eu sei que o canal vai crescer mais ainda, tá bom? E é isso aí, galera. Que Deus abençoe cada um de vocês, um forte abraço e não perca o efeito mármore que eu vou trazer para vocês nessa parede. O nome do canal é Ivanildo Pinturas e Efeitos. E é isso aí, valeu, até o próximo vídeo, que Deus abençoe, tchau.